TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o programa Com a Palavra está no ar. Esse é um espaço em que os vereadores apresentam suas ideias e ações. E nesta edição especial de final de ano, eles vão prestar contas da atuação parlamentar. Eu recebo aqui no estúdio o vereador Sueldo Medeiros. Seja bem-vindo, vereador. Eu agradeço a oportunidade e me coloco ao seu inteiro dispor para a gente prestar os esclarecimentos necessários à população que está nos assistindo, nos ouvindo, e prestar conta do nosso mandato. Mandato esse que a gente tem feito e cuidado com muito zelo para atender os anseios da população. O senhor tem 3 anos de atuação parlamentar, é o primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Natal, e nesse período, tenho aqui alguns dados, são cerca de 500 ofícios, expedidos pelo gabinete do senhor, 100 requerimentos apresentados, 3 decretos legislativos concedendo título de cidadania natalense. Muito trabalho, vereador, ele é muito demandado pelas comunidades? É verdade, como você bem disse aí... Sem falar, só licença, sem falar dos requerimentos, que os vereadores constantemente apresentam requerimentos à Prefeitura Municipal de Natal solicitando melhorias nas comunidades. É verdade. Tudo isso é fruto de um trabalho exaustivo que a gente empreende dentro do gabinete, cobrando sempre dos assessores o melhor possível, por entender que a cidade precisa e a população almeja que os vereadores façam o melhor que podem em seus mandatos. Então, eu me sinto honrado por ter tido a confiança da população e eu procuro retribuir dessa forma, com muito trabalho. A prova é que você viu aí que são mais de 500 requerimentos, mais de 500 ofícios pedidos aos diversos órgãos das 3 esferas de governo, mais de 100 requerimentos feitos e aprovados em plenário e encaminhados pela presidência aos órgãos da municipalidade e do Estado e até da União. Propostas que a gente constantemente escuta. Quando escuta a comunidade, a gente aproveita para, às vezes, uma ideia de uma pessoa simples, a gente aperfeiçoa e transforma também em projeto, e é dessa forma que a gente vem pautando o nosso mandato, é dessa forma que a gente pretende continuar agindo, atuando pelo bem-estar de todos. Nessa atuação parlamentar do senhor, o senhor apresentou também projetos de resoluções, são regramentos internos envolvendo a Câmara Municipal. Em uma delas, o senhor cria a Frente Parlamentar da Engenharia, Arquitetura, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do município, e numa outra o senhor ampliou a Comissão de Ciência e Tecnologia, incluindo também a temática da inovação. Incluindo a temática da inovação. Como é que está a atuação dessa frente parlamentar da engenharia na casa? Como engenheiro, essa temática estava muito intimamente ligada ao nosso mandato, e por isso eu me candidatei à presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia da casa, mas para fazer uma adequação à Constituição, a gente aproveitou para incluir a inovação. Então a gente aprovou um projeto de resolução aqui, exatamente nesse sentido. E a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho de muita que passou a dar muita visibilidade a essa comissão, que até então era um tanto apática, e a gente começou a fazer um trabalho encampando um projeto de lei do Executivo em sintonia com a Universidade Federal, que era de implantação do Parque Tecnológico. E nós fizemos isso, dentro da comissão. A gente passou a trazer especialistas, doutores, pós-doutores, para discutir esse assunto no âmbito da comissão,
E aí facilmente a gente conseguiu aprovar esse projeto, que hoje é uma realidade, que hoje atualmente já constam em nossos... nós já temos conhecimento de que já constam 53 empresas instaladas no âmbito do Parque Tecnológico, gerando aproximadamente 1.000 empregos. Aproveita e explica para o nosso telespectador o que é esse Parque Tecnológico, como é que funciona, qual o propósito. Parque Tecnológico, a implantação desse parque nada mais é do que uma lei de natureza tributária que concede benefícios a empresas que tenham, que atuem nesse segmento de tecnologia e inovação. E foi para isso delimitado um raio de 1,5 km, partindo do centro geométrico que é o campus universitário. Em torno ali da UFRN. Isso, onde está situado o IMD. O Instituto Metrópole Digital. Fazer parte da comissão culminou com minha ida também para representar a casa no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, onde a gente discute constantemente todos os problemas afetos a essa área. O último, inclusive, teve reunião, agora recente, para discutir a minuta de um decreto que prevê a ampliação desse raio de ação, que hoje é de 1,5 km, contados a partir do campus universitário, para 2 km. Por entender que, ampliando, vai possibilitar mais empresas a se instalarem. Algumas já estão instaladas nesse raio, é possível que já tenha algumas instaladas. E assim, e que existem prédios comerciais, áreas, centros empresariais capazes de absorver empresas desse segmento, que é o que a gente mais quer. É que esse parque seja povoado para garantir o emprego inclusive de alto nível, que as pessoas estão se formando e estão tendo essa possibilidade, ou de criar sua empresa, ou de prestar serviço para alguma empresa que exista, e esse incentivo é importante por isso, e não mais migrarem para outros estados, como acontecia anteriormente. Então a gente tem a satisfação de ter trabalhado com muito afinco para que isso fosse possível. Dentro do Conselho, nós estamos pensando nessa ampliação. Já tem um parecer, inclusive, de uma comissão que eu faço parte, dentro do Conselho, onde a gente defende isso. Hoje a gente tem essa preocupação e tivemos também a oportunidade de conversar com outras instituições que também entendem que a gente deve ampliar, até porque existe uma parte desse raio que abrange o Parque das Dunas, que a gente não pode fazer muita coisa. Então, descontar dessa área, a gente está tentando ampliar justamente por isso, para dar condição de mais empresas se instalarem. Porque na área do Parque das Dunas não pode fazer nada. Não pode se licenciar absolutamente nada. Então, depois disso, a gente já aprovou a lei que institui no calendário oficial a realização da Campus Party anualmente. Eu vou só pedir uma licencinha ao senhor, daqui a pouquinho nós vamos falar dessas leis. Eu gostaria só de saber, em relação à Frente Parlamentar da Engenharia, que eu havia perguntado, o senhor adiantou, falou um pouquinho da comissão, e a Frente Parlamentar da Engenharia, ela já está em funcionamento? Como é que está a atuação A Frente dela? Parlamentar da Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e Infraestrutura Urbana, é claro, a gente... Era um compromisso nosso de uma categoria, e a gente criou para ser mais um fórum de discussões dos problemas nessa área, né, de planejamento urbano, para a gente ter essa frente como mais um espaço capaz de reunir a categoria profissional, as categorias profissionais afins, para justamente discutir assuntos que preocupa a cidade. Uma dessas preocupações diz respeito à questão da estrutura, né, das pontes, a ponte Newton Navarro, a ponte de Igapó, estruturas também de viadutos, passarelas, né, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, no sentido de acompanhar, de fiscalizar como é que estão essas estruturas. É verdade, e nós já fizemos, inclusive, audiência nesse sentido, inclusive na ponte, foi uma audiência muito interessante, onde foi apresentado um estudo por um especialista aqui em recuperação de estruturas, né? E
E assim surtiu efeito, porque vieram representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? Participou aqui da nossa audiência. Isso já ganhou corpo, já teve algum avanço, já foi feito licitação, já deram início a um serviço de recuperação. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que disse, olha, surtiu efeito aquela sua audiência e já começaram a fazer alguma coisa, ainda tem algo mais a ser feito. Mas a gente também previu que essa recuperação podia ser por etapas. Então, o importante é que haja esse cuidado para não deixar ruir, né? Não deixar... E, sobretudo, evitar acidentes, né? Exatamente. Essa é a nossa preocupação. Então, a gente reputa como sendo mais um ambiente propício para que a gente discuta os problemas que afligem todos nós, cidadãos natalenses. Agora vamos falar um pouco sobre as leis. O senhor até já tinha começado falando de uma que é a que institui a Campus Party. Nesses 3 anos de atuação, o senhor tem 7 leis em vigor. Vamos falar um pouquinho dessa que institui a Campus Party. Que evento é esse e a importância dele para o desenvolvimento do município? O intuito de ajudar no povoamento do parque, a gente começou a entender que era preciso trazer um grande evento para aqui, para dar visibilidade. E aí a gente viu que a Campus Party era um evento interessante, que os organizadores nem chamam de evento, nem de feira, nem nada, dizem que é um acontecimento. É um acontecimento. Por entender que é a maior experiência tecnológica do mundo. E nós acreditamos, né, que poderíamos trazer isso. Começamos a discutir com 2 pessoas que me auxiliaram na época. Uma é um professor da universidade e outra era uma colega que também é uma entusiasta dessa área. E nós começamos a delinear isso, aí partimos para a universidade, conquistamos o apoio da universidade, depois fomos ao governo do estado, que se prontificou a ajudar, a apoiar o evento, a prefeitura da mesma forma, e daí, a partir daí a gente começou a buscar outros parceiros e trazendo, em definitivo, a Campus para cá. Houve uma preocupação também do presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farrugia, que veio a Natal e ficou encantado com a cidade. Achou que nós realizaríamos a Campus Party mais bonita do mundo, porque era na via costeira, onde a gente tem a visão da praia de Ponta Negra, do Morro do Careca. Então ele ficou encantado, não só por isso, mas a cidade onde as pessoas têm um espírito muito acolhedor, hospitaleiro, e também porque eles entendiam que a cidade também fazia parte de um ecossistema no mundo digital interessante. E quando ele conheceu o Instituto Metrópole Digital, ele ficou mais encantado ainda e disse, não, aqui é o lugar que a gente vai realizar essa primeira edição da Campus Party, e que a gente já quer anunciar logo na próxima edição que tiver no Brasil, ou seja, foi em Salvador, e eu tive a oportunidade de ir, eles anunciaram Natal como cidade sede. E foi todo um trabalho, né, de construção para que isso pudesse acontecer. Em acontecendo, eu achei interessante garantir a realização anualmente através de um projeto de lei. Então, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado e sancionado. Os pares também aqui entenderam e percebendo o meu empenho, me concederam a unanimidade o título de embaixador da Campus Natal, e que muito me honra, né? Até encaminharam um expediente para o Instituto Campus Party e pedia para que eu fosse designado embaixador da Campus Party, mas eles não costumam dar esse título a quem é político. Mas eles iam ver uma outra comenda para me atribuir, porque reconhecia o meu empenho para realizar esse evento. Mas aí, de todo jeito, eu fiquei intitulado como embaixador da Campus Natal pelos colegas, pela Câmara, e aqui eu quero agradecer a todos. E depois disso, a gente entendeu que essa área era uma área importante e que está tomando conta não só do país, mas do mundo, né? O mundo tecnológico, o mundo digital, a inovação, ela
está hoje numa evolução que não tem mais quem consiga frear. E aí a gente viu que uma das coisas interessantes que a gente podia fazer era começar a pensar algo para a educação infantil, para a educação da rede pública municipal. E aí a gente previu uma lei, né, que institui a disciplina de robótica como extracurricular, ou seja, no contraturno escolar, por entender a importância que isso tem, né? Isso aconteceu, essa lei foi aprovada, está em vigor, a Secretaria já dá os primeiros passos nesse sentido. Eu tive a oportunidade de participar agora de um curso de formação continuada dos professores, né, que a partir dessa lei eles puderam trabalhar essa formação desses professores, e eu tive a honra de participar da entrega desses certificados e falar para uma plateia de pelo menos uns 30, 40 pessoas, professores que estão imbuídos nesse propósito, né, de que vai assegurar os percentuais mínimos que a lei prevê, porque a gente sabe que diante das dificuldades de recursos, eles não podem prever que instale logo de imediato em toda a rede, mas a gente vai graduando isso anualmente e espera que atinja toda a rede no final de 8 anos. Eu acredito que bem antes a gente vai conseguir. Uma outra coisa importante que a gente também recomendou à Secretaria e fez através de requerimentos, e já existe um projeto piloto em andamento, numa escola da rede pública municipal instalada na zona oeste da cidade, na Cidade da Esperança, Escola Ivonete Maciel, onde foi implantada uma plataforma digital de ensino, por entender TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o programa Com a Palavra está no ar. Esse é um espaço em que os vereadores apresentam suas ideias e ações. E nesta edição especial de final de ano, eles vão prestar contas da atuação parlamentar. Eu recebo aqui no estúdio o vereador Sueldo Medeiros. Seja bem-vindo, vereador. Eu agradeço a oportunidade e me coloco ao seu inteiro dispor para a gente prestar os esclarecimentos necessários à população que está nos assistindo, nos ouvindo, e prestar conta do nosso mandato. Mandato esse que a gente tem feito e cuidado com muito zelo para atender os anseios da população. O senhor tem 3 anos de atuação parlamentar, é o primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Natal, e nesse período, tenho aqui alguns dados, são cerca de 500 ofícios, né, expedidos pelo gabinete do senhor, 100 requerimentos apresentados, 3 decretos legislativos concedendo título de cidadania natalense. Muito trabalho, vereador, ele é muito demandado pelas comunidades? É verdade, como você bem disse aí... Sem falar, só licença, sem falar dos requerimentos, né, que os vereadores constantemente apresentam requerimentos à Prefeitura Municipal de Natal solicitando melhorias nas comunidades. É verdade. Tudo isso é fruto de um trabalho exaustivo que a gente empreende dentro do gabinete, cobrando sempre dos assessores o melhor possível, por entender que a cidade precisa e a população almeja que os vereadores façam o melhor que podem em seus mandatos. Então, eu me sinto honrado por ter tido a confiança da população e eu procuro retribuir dessa forma, com muito trabalho. A prova é que você viu aí que são mais de 500 requerimentos, mais de 500 ofícios pedidos aos diversos órgãos das 3 esferas de governo, mais de 100 requerimentos feitos e aprovados em plenário e encaminhados pela presidência aos órgãos da municipalidade e aos do Estado e até da União. Propostas que a gente constantemente escuta
quando escuta a comunidade, a gente aproveita para, às vezes, uma ideia de uma pessoa simples, a gente aperfeiçoa e transforma também em projeto. E é dessa forma que a gente vem pautando o nosso mandato, é dessa forma que a gente pretende continuar agindo, atuando pelo bem-estar de todos. Nessa atuação parlamentar do senhor, o senhor apresentou também projetos de resoluções, são regramentos, né, internos envolvendo a Câmara Municipal. Em uma delas, o senhor cria a Frente Parlamentar da Engenharia, Arquitetura, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do município, e uma outra, o senhor ampliou a Comissão de Ciência e Tecnologia, incluindo também a temática da inovação. Isso, incluindo a temática da inovação. Como é que está a atuação dessa frente parlamentar da engenharia na casa? Como engenheiro, essa temática estava muito intimamente ligada ao nosso mandato. E por isso eu me candidatei à presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, mas para fazer uma adequação à Constituição, a gente aproveitou para incluir a inovação. Então a gente aprovou um projeto de resolução aqui, exatamente nesse sentido. E a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho de muita que passou a dar muita visibilidade a essa comissão, que até então era um tanto apática, e a gente começou a fazer um trabalho encampando um projeto de lei do Executivo em sintonia com a Universidade Federal, que era de implantação do Parque Tecnológico. E nós fizemos isso, né? Dentro da comissão, a gente passou a trazer especialistas, doutores, pós-doutores, para discutir esse assunto no âmbito da comissão, e aí facilmente a gente conseguiu aprovar esse projeto, que hoje é uma realidade, que hoje, atualmente, já constam em nossos... nós já temos conhecimento de que já constam 53 empresas instaladas no âmbito do Parque Tecnológico, gerando aproximadamente 1.000 empregos. Aproveita e explica para o nosso telespectador o que é esse Parque Tecnológico, como é que funciona, qual o propósito. Parque Tecnológico, a implantação desse parque nada mais é do que uma lei de natureza tributária que concede benefícios a empresas que tenham, que atuem nesse segmento de tecnologia e inovação. E foi para isso delimitado um raio de 1,5 km, partindo do centro geométrico, que é o campus universitário. Em torno ali da UFRN. Isso, onde está situado o IMD. O Instituto Metrópole Digital. Fazer parte da comissão culminou com minha ida também para representar a casa no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, onde a gente discute constantemente todos os problemas afetos nessa área. O último, inclusive, teve reunião, agora recente, para discutir a minuta de um decreto que prevê a ampliação desse raio de ação, que hoje é de 1,5 km, contados a partir do campus universitário, para 2 km. Por entender que, ampliando, vai possibilitar mais empresas a se instalarem. Algumas já estão instaladas nesse raio, é possível que já tenha algumas instaladas. E assim, e que existem prédios comerciais, áreas, centros empresariais capazes de absorver empresas desse segmento, que é o que a gente mais quer. É que esse parque seja povoado para garantir o emprego inclusive de alto nível, que as pessoas estão se formando e estão tendo essa possibilidade, ou de criar sua empresa, ou de prestar serviço para alguma empresa que exista, e esse incentivo é importante por isso, e não mais migrarem para outros estados, como acontecia anteriormente. Então a gente tem a satisfação de ter trabalhado com muito afinco para que isso fosse possível. Dentro do Conselho, nós estamos pensando nessa ampliação. Já tem um parecer, inclusive, de uma comissão que eu faço parte, dentro do Conselho, onde a gente defende isso. Hoje a gente tem essa preocupação e tivemos também a oportunidade de conversar com outras instituições que também
entendem que a gente deve ampliar, até porque existe uma parte desse raio que abrange o Parque das Dunas, que a gente não pode fazer muita coisa. Então, descontar dessa área, a gente está tentando ampliar justamente por isso, para dar condição de mais empresas se instalarem. É porque na área do Parque das Dunas não pode fazer nada. Não pode nenhuma licenciar construção. absolutamente nada. Então, depois disso, a gente já aprovou a lei que institui no calendário oficial a realização da Campus Party anualmente. Eu vou só pedir uma licença ao senhor, daqui a pouquinho nós vamos falar dessas leis. Eu gostaria só de saber, em relação à Frente Parlamentar da Engenharia, que eu havia perguntado, o senhor adiantou, falou um pouquinho da comissão, e a Frente Parlamentar da Engenharia, ela já está em funcionamento? Como é que está a atuação A Frente dela? Parlamentar da Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e Infraestrutura Urbana, mas claro, a gente... Era um compromisso nosso de uma categoria, e a gente criou para ser mais um fórum de discussões dos problemas nessa área, né, de planejamento urbano, para a gente ter essa frente como mais um espaço capaz de reunir a categoria profissional, as categorias profissionais afins, para justamente discutir assuntos que preocupa a cidade. Uma dessas preocupações diz respeito à questão da estrutura, né, das pontes, a ponte Newton Navarro, a ponte de Igapó, estruturas também de viadutos, passarelas, né, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, no sentido de acompanhar, de fiscalizar como é que estão essas estruturas. É verdade, e nós já fizemos, inclusive, audiência nesse sentido, inclusive na ponte, foi uma audiência muito interessante, onde foi apresentado um estudo por um especialista aqui em recuperação de estruturas, né? E assim surtiu efeito, porque vieram representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? Participou aqui da nossa audiência. Isso já ganhou corpo, já teve algum avanço. Já foi feita licitação, já deram início a um serviço de recuperação. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que disse, olha, surtiu efeito aquela sua audiência e já começaram a fazer alguma coisa, ainda tem algo mais a ser feito. Mas a gente também previu que essa recuperação podia ser por etapas. Então, o importante é que haja esse cuidado para não deixar... ruir, né? Não deixar... E, sobretudo, evitar acidentes. Né? Exatamente. Essa é a nossa preocupação. Então, a gente reputa como sendo mais um ambiente propício para que a gente discuta os problemas que afligem todos nós, cidadãos natalenses. Agora vamos falar um pouco sobre as leis. O senhor até já tinha começado falando de uma que é a que institui a Campus Party. Nesses 3 anos de atuação, o senhor tem 7 leis em vigor. Vamos falar um pouquinho dessa que institui a Campus Party, que evento é esse e a importância dele para o desenvolvimento do município. O intuito de ajudar no povoamento do parque, a gente começou a entender que era preciso trazer um grande evento para aqui, para dar visibilidade. E aí a gente viu que a Campus Party era um evento interessante, que os organizadores nem chamam de evento, nem de feira, nem nada, dizem que é um acontecimento. É um acontecimento. Por entender que é a maior experiência tecnológica do mundo. E nós acreditamos, né, que poderíamos trazer isso. Começamos a discutir com 2 pessoas que me auxiliaram na época. Uma é um professor da universidade e outra era uma colega que também é uma entusiasta dessa área. E nós começamos a delinear isso, e partimos para a universidade, conquistamos o apoio da universidade, depois fomos ao governo do estado, que se prontificou a ajudar, a apoiar o evento, a prefeitura da mesma forma, e a partir daí a gente começou a buscar outros parceiros e trazendo, em definitivo, a Campus para cá. Houve uma preocupação também do presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farrugia, que veio a Natal e ficou encantado com a cidade. Achou que nós realizaríamos a Campus Party mais bonita do mundo, porque era
na via costeira, onde a gente tem a visão da praia de Ponta Negra, do Morro do Careca. Então ele ficou encantado, não só por isso, mas a cidade onde as pessoas têm um espírito muito acolhedor, hospitaleiro, e também porque eles entendiam que a cidade também fazia parte de um ecossistema no mundo digital interessante. E quando ele conheceu o Instituto Metrópole Digital, ele ficou mais encantado ainda e disse, não, aqui é o lugar que a gente vai realizar essa primeira edição da Campus Party e que a gente já quer anunciar logo na próxima edição que tiver no Brasil, ou seja, foi em Salvador, e eu tive a oportunidade de ir, eles anunciaram Natal como cidade sede. E foi todo um trabalho, né, de construção para que isso pudesse acontecer. Em acontecendo, eu achei interessante garantir a realização anualmente através de um projeto de lei. Então, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado e sancionado. Os pares também aqui entenderam e percebendo o meu empenho, me concederam a unanimidade o título de embaixador da Campus Natal, e que muito me honra, né? Até encaminharam um expediente para o Instituto Campus Party e pedia para que eu fosse designado embaixador da Campus Party, mas eles não costumam dar esse título a quem é político. Mas eles iam ver uma outra comenda para me atribuir, porque reconhecia o meu empenho para realizar esse evento. Mas aí, de todo jeito, eu fiquei intitulado como embaixador da Campus Natal pelos colegas, pela Câmara, e aqui eu quero agradecer a todos. E depois disso, a gente entendeu que essa área era uma área importante e que está tomando conta não só do país, mas do mundo, né? O mundo tecnológico, o mundo digital, a inovação, ela está hoje numa evolução que não tem mais quem consiga frear. E aí a gente viu que uma das coisas interessantes que a gente podia fazer era começar a pensar algo para a educação infantil, para a educação da rede pública municipal. E aí a gente previu uma lei, né, que institui a disciplina de robótica como extracurricular, ou seja, no contraturno escolar, por entender a importância que isso tem, né? Isso aconteceu, essa lei foi aprovada, está em vigor, a Secretaria já dá os primeiros passos nesse sentido. Eu tive a oportunidade de participar agora de um curso de formação continuada dos professores, né, que a partir dessa lei eles puderam trabalhar essa formação desses professores